Já houve um tempo em que a Fórmula 1 e a Indy não se bicavam. É que depois do sucesso do Emerson Fittipaldi e da chegada do Nigel Mansell, a categoria aumentou naturalmente sua própria relevância global e fez a Fórmula 1 reagir, proibindo por contrato que os circuitos onde realizava suas corridas recebessem também a Indy. Casos de Interlagos aqui no Brasil, por exemplo. Os norte-americanos realmente possuíam um plano de expansão e mais tarde chegaram a correr tanto no Brasil quanto na Europa, com uma das suas divisões, a kart, mas acabou não dando em nada. A Fórmula 1, por sua vez, chegou a trazer a levada Indy as maiores estrelas, como o Jacques Villeneuve, como o Alex Zanardi, para ficar dentro aí do período citado no início deste vídeo. Recentemente, essa rivalidade parecia ter desaparecido, com cada campeonato ocupando o seu devido lugar com a sua devida relevância. A Indy mais restrita aos Estados Unidos e a Fórmula 1 mais global e menor penetração lá entre os norte-americanos. Mas bastou uma declaração do Will Power, que parece que ganhou na Mega Sena, né, ou na Powerball, a loteria americana, né, porque ele está falando agora tudo que ele quer, para os fãs se engalfinharem de novo aí nas mídias sociais. O Power disse que a Fórmula 1, em termos de competição, é uma piada. Bom, hora da gente falar mais sobre isso, das diferenças e das propostas da parte técnica de cada categoria entre Fórmula 1 e Indy. Será que o Power tem razão? Para você que gosta de automobilismo, seja bem-vindo a mais uma edição do Primeiro Instinct, o seu canal de velocidade. E antes de falar sobre automobilismo, eu quero te dar um recadinho da Porto. Você já está sabendo da promoção Vai com a Porto para o The Town? Pois é, funciona mais ou menos assim. Quem já é cliente ou quem adquirir um dos produtos participantes, no caso seguro auto, residência, celular, vida, viagem, saúde ou odontológico, até o dia 20 de julho, pode se cadastrar no site da promoção para concorrer a um dos 250 pares de ingressos para o The Town 2023. Já pensou você lá curtindo o maior festival de arte, cultura e música de São Paulo com a Porto? Então corre lá, acesse o site da promoção, vai com a Porto para o thetown.portoseguro.com.br e garanta a sua chance, tá legal? Aproveite também para pedir o seu like, a sua inscrição, porque o Primeiro Instinct está cada vez mais próximo dos 30 mil inscritos. Me ajuda a chegar lá, que isso vai trazer benefícios muito legais aqui para o canal, para a gente continuar dividindo essa nossa paixão, tá bom? Falando de Fórmula 1 versus Indy. Nem sempre essa rivalidade existiu. Quando a Fórmula 1 foi criada, eram mundos tão distantes que a Fórmula 1 inclusive colocava em seu calendário a prova mais tradicional da Indy, as 500 milhas de Indianápolis, sem medo de fortalecer a categoria norte-americana ou perder espaço com isso. Quem disputava a prova marcava pontos no Mundial de Fórmula 1 também. O intercâmbio entre pilotos e equipes sempre foi muito bem visto, embora na prática não ocorresse muito. Ficou mais comum quando a prova saiu do calendário, né, lá pelos anos 1960, com as participações do Gran Hill e do Jim Clark lá na América do Norte. E acabou sendo retomada nos últimos anos com as passagens aí do Rubens Barrichello, do Takuma Sato, que ganhou 2 vezes as 500 milhas, do Marcus Ericsson e, claro, como não lembrar, do Fernando Alonso, entre outros tantos pilotos com experiência na Fórmula 1 que se dedicaram também às 500 milhas e à Indy. Mas voltando ao papo do Will Power, tudo começa por uma diferença conceitual. A Fórmula 1 é um campeonato de tecnologia que se propõe a auxiliar no desenvolvimento automotivo, onde cada equipe produz o seu próprio carro e as suas principais peças, buscando sempre uma revolução aerodinâmica ou mecânica, com muita criatividade e bastante liberdade. Na prática, é uma disputa entre construtores e tem esse nome exato. Claro que tudo isso tem um preço. O orçamento das equipes de Fórmula 1 hoje fica na casa de 135 milhões de dólares. E vale lembrar que esses valores estão limitados por regulamento. Antes, um time como a Mercedes, por exemplo, gastava quase $500 milhão. Já a Indy oferece a todos os times o mesmo carro, um chassi da Lara IR18, que pode ser equipado com motores Honda ou Chevrolet. Um formato bem mais simples, que exige um investimento de no máximo $20 milhões para 2 carros, se estivermos falando das maiores equipes da categoria. E citamos 2 carros apenas para tornar a comparação mais justa, porque na Indy nem essa obrigação existe.
Pode ser somente 1, ou 3, ou 4, enfim, o que a equipe quiser, ela pode inscrever quantos carros ela desejar. Enquanto o motor da Indy é um V6 2.2 a combustão de mais ou menos 800 cavalos, dependendo da pista, o da Fórmula 1 é uma engenhoca híbrida complexa que une um motor V6 1.6 turbo de combustão a 2 sistemas de recuperação de energia que juntos podem render mais de 1.000 cavalos. O câmbio da Indy é de 6 marchas, enquanto na Fórmula 1 o piloto tem 8 velocidades à disposição. O combustível da Indy é o etanol, ou uma mistura de etanol com gasolina em algumas pistas. E na Fórmula 1 é o contrário, a gasolina com uma pequena adição, uma pequena mistura de etanol. O peso é quase igual, 798 kg para a Fórmula 1 e 767 kg para a Indy nas pistas de rua e circuitos mistos. Nos ovais curtos, o carro é um pouco mais leve, 748 kg. Um carro da Indy pode superar os 385 km por hora em Indianápolis, enquanto o Fórmula 1 fica em 360 nas suas pistas mais rápidas, como Monza. Apesar dessa diferença de velocidade, quando são comparados na prática, o Fórmula 1 leva vantagem por conta dos recursos aerodinâmicos e da liberdade de desenvolvimento que eles têm, os construtores têm nessa área. Agora que a gente vive tempos de relativa paz entre as duas categorias, elas às vezes correm no mesmo circuito. E em 2019 foi possível fazer um comparativo muito bacana em Austin, no Texas. A pole position do Will Power foi 14 segundos mais lenta do que a do Valtteri Bottas na Fórmula 1. Toda essa diferença, como a gente falou, vem do imenso desenvolvimento aerodinâmico da Fórmula 1, que lança um carro por ano, enquanto a Indy faz apenas pequenas atualizações periodicamente. Outras diferenças são o uso do botão de ultrapassagem na Indy, enquanto a Fórmula 1 possui o DRS, a asa móvel, e também o pit stop mais longo com reabastecimento e troca de pneus na Indy. O sistema de proteção à cabeça do piloto na Fórmula 1 é o halo, que vocês conhecem, e na Indy é o windshield, um dispositivo que lembra um pouco os cockpits dos jatos. São duas alternativas muito boas e muito eficazes. E agora que a gente falou das diferenças, qual é a categoria mais legal? O Will Power tem razão? A resposta é sim, a Indy é mais competitiva do que a Fórmula 1, simplesmente porque ela se propõe a fazer isso. Se amanhã de manhã o Stefano Domenicali acordar inspirado e a Liberty Media resolver que todo mundo vai correr de Dallara, pronto, vai ser um baita campeonato com todo mundo bem próximo e uns 10 nomes ganhando corridas no ano. Mas é isso que o fã da Fórmula 1 quer? Não necessariamente. Essa é a Indy. Quando eu assisto a Fórmula 1, eu quero ver quem é que extrai mais dos melhores carros, os melhores cabeças do grid, né, em termos de engenharia. Quero ver o Adrian Newey fazer um RB19 que pode ser o melhor carro da história da Fórmula 1 em termos de resultado, pode superar inclusive o carro dele mesmo, o FW14B, ou até o MP4/4 do Ayrton Senna e do Alain Prost, lá de 1988. Que em porcentagem ainda tem o recorde de vitórias em um mesmo ano, né? Enfim, a Fórmula 1 coloca as obras de arte da engenharia automotiva nas mãos dos melhores pilotos do mundo, e aí pode ter uma bela disputa, como a gente viu em 2021, ou pode ser um massacre, como a gente está vendo esse ano. E para mim, pelo menos para mim, não tira em nada o interesse na disputa. O fato de ser mais competitiva não faz da Indy nem melhor, nem pior do que a Fórmula 1. O Brasileirão pode ser muito mais competitivo do que a Champions League. E a gente vai continuar sem comparar um com o outro, cada um tem o seu atrativo. Esporte foi feito para curtir e cada categoria tem o seu diferencial. Pode ser a Fórmula 1, a NASCAR, a Indy, a Stock Car, a Fórmula E. Escolha quais você quer ver e boa diversão. Antes de me despedir, peço o seu like, a sua inscrição e abro a caixa de comentários para você se manifestar, deixar aí sua opinião sobre a Fórmula 1, sobre a Indy, o que acha de cada uma delas, tá legal? Da minha parte, por enquanto, um grande abraço e até a próxima. Tchau!